Vamos, meu povo que estuda, acordando que já terminou o intervalo, hein? Pessoal, hoje nós vamos falar, sobre as atividades econômicas. Vamos dar essa revisada para nós continuarmos aí os nossos assuntos, tá bom? Então, voltando em falar na senhora República Oligárquica, muito marcante pela sua troca de favores, a influência dos coronéis sobre as pessoas. Nem todo mundo podia votar, por exemplo, as mulheres, não podiam votar, e entre outras coisas que nós vamos ver agora também, que são características dessa república oligárquica, tá bom? Governo de poucos, hein, pessoal? Então, quando se trata de atividades econômicas, pessoal, eu quero falar sobre a exportação marcante do café. O café, ele foi o produto que deu, assim, uma possibilidade do Brasil crescer. Foram ampliadas as ferrovias, os portos foram melhorados, foram abertas mais estradas para esse café chegar até as vias férreas e das vias férreas chegar até os portos e assim sucessivamente, pessoal? Então, esse café, ele era produzido marcantemente em São Paulo e no Rio, numa regiãozinha chamada Vale do Paraíba, e Minas Gerais também, produzia-se muito café em Minas Gerais, assim como entre outros estados também. Bom, gente, é interessante também aqui desse outro lado, as atividades internas. Nesses dois pontos aqui, a exportação marcante do café, a presença de São Paulo, Minas e outros estados. Isso aqui, a preocupação deles era para exportar, ganhar dinheiro com o que eu vendo lá fora e trazer para cá, de certa forma, para melhorar e ganhar mais dinheiro ainda. Porém, por outro lado, nós temos aqui as atividades internas. Essas atividades internas, pessoal, elas eram desenvolvidas para o nosso consumo. Por exemplo, a pecuária, nós tínhamos a carne. A carne, ela era importante para alimentar as pessoas que produziam café. Para as pessoas, a carne era importante para as cidades. Então, esse produto aqui era também muito consumido. A carne de charque, a carne salgada, dizia-se e disse que do boi aproveita-se tudo, até o chifre. Então a pecuária foi muito importante para o desenvolvimento dessa república, porque era alimento também, pessoal? Cana-de-açúcar, o açúcar não ficou para trás. Enquanto lá na era colonial o açúcar era o queridinho da economia, aqui na república é o café, porém o açúcar, gente, ele fica também entre um dos produtos mais exportados, tá bom? E também consumido. Claro que o açúcar que era consumido aqui não era um açúcar de qualidade, aquele açúcar bom, porque o açúcar bom é para exportação. Bom, cacau, Cacau também. E o látex, ou seja, o produto, a matéria-prima da borracha. Eu queria fazer assim um pequeno ponto, dar uma paradinha aqui. O látex, ele foi muito importante porque o Brasil passou a exportar esse látex para a Europa, Inglaterra, lá para a Inglaterra, para os Estados Unidos, a galera lá estava começando a fazer pneus de borracha e tal, então ele foi muito importante. E com isso, pessoal, as regiões do norte ganharam muito com isso. Professor, quem trabalhava na extração da borracha, eram os seringueiros, lá nos seringais. E esses seringueiros, pessoal, muitas vezes eles saíam daqui do Nordeste para o Norte, para ganhar a vida que era prometida. Mas quando eles chegavam lá, não era essa vida prometida, tá bom? Então eu queria só fazer essa observação aqui. E puxando o ganchinho para cá, tá bom? Aqui da borracha, é onde nós vamos entrar no desenvolvimento das cidades. Gente, as cidades, até então, o Brasil ele era um país totalmente agrícola. Todas as atividades estavam concentradas ali no campo.
né? O açúcar lá na era colonial, o açúcar atravessando o império e o café também. E como ficavam as cidades? As cidades ficavam praticamente esquecidas. Aí com a ascensão do café, esse café está sendo vendido, muita gente lá na Europa tomando café, café vai, café vem. Então a galera diz assim, ei pessoal, o seguinte é esse. Para nós exportarmos esse café, nós precisamos melhorar o porto. E o porto ele ficava perto da cidade. Então eu tinha que melhorar aquele ambiente até para poder facilitar o meu trabalho. E é aí, pessoal, que as pequenas indústrias elas começam a ser desenvolvidas, é aí que a galera passa a perceber, poxa, a gente tem que investir em mais indústria, né? Então, esse dinheiro do café, ele vai ajudar nesse desenvolvimento industrial do Brasil. Até então, ter indústria no Brasil era proibido, né? Mas aí, com a ascensão do café, a ascensão, né? Tudo melhora e a visão também. Então, ainda que com o látex, aproveitando, né, os ganchos, ainda com o látex, o norte, né, Manaus e Belém vão ganhar com isso. Né, gente? Uma das cidades mais belíssimas do Brasil, você encontra nessas duas aí. Até pelo seu acervo histórico, pela cultura. E isso começou lá atrás. Né? Como os donos dos seringais ganhavam muito dinheiro exportando essa borracha para fora, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, eles passaram também a investir em cultura, porque naquela época se você tinha um quadro famoso, se você tinha uma arte rebuscada, isso significava poder e influência também. Então, eles vão investir pesado na criação de teatros, né? Em Manaus, em Belém, entre outros pontos artísticos também, tá bom? O Sudeste, gente, o Sudeste é o Sudeste, né? Quando nós éramos colônia de Portugal, o queridinho, né, era o Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste produzia muito açúcar. Muito açúcar mesmo, né? Porém, com a ascensão do café, queridinho do Brasil, da economia, vai ser o Sudeste. Então o Sudeste ele vai se desenvolver pra caramba. Por que ele vai se desenvolver pra caramba? Porque ele vai começar a investir em fábricas, né? Aquelas fabriquetas que nós tínhamos antigamente, eles vão começar, gente, lá na Europa não é desse jeito. Começar a ter uma influência europeia, né? E vão passar a investir mais nesse campo industrial. Eu espero que vocês estejam me compreendendo, pessoal, tá bom? Não durma, tá bom? Vou tocar até o 5. Não dorme. Vamos lá. Eita. Muito bem. Então, voltando. Aí, com esse desenvolvimento todo, entram alguns personagens novos na história do Brasil. São os imigrantes. Mas antes de falar dos imigrantes, no Brasil, nós tínhamos escravos, né? Lá em 1888, é feita a libertação dos escravos, a Lei Áurea e tal, beleza. Porém, era no papel. Algumas atividades escravas, elas continuaram, escondidinhas, né? Então, o governo, para poder quebrar isso, mas só que com a visão de ganhar algo em cima também, passa a trazer os imigrantes da Europa para cá. A Europa vivia, muitas vezes, pessoal, num pé de guerra. Ave Maria. Você nascia, era uma guerra num país, era uma guerra no outro, então você não tinha tanta estabilidade no seu país. Então o Brasil, como era um país, né, muito calmo, não tinha conflitos com outras nações, etc., fortemente, né? As pessoas viam o Brasil como uma alternativa. Poxa, lá eu vou poder criar meus filhos, lá o meu filho ele não vai para a guerra, então eu vou para lá. E esses produtores de café fazem uma propaganda imensa, bonita, e fazendo com que esses imigrantes eles vinham de lá para cá trabalhar nas lavouras de café. Mas quando chegavam aqui, não era desse jeito, né? Muitos trabalhavam muito e praticamente eram tratados como escravos. Eles, eu sou lá da Europa, eu sou branquinho, venho pra cá para trabalhar, para fazer minha vida aqui na América, né, para ganhar dinheiro. O cara veio me tratar como escravo, ó, isso aí tá errado.
Aí entram outras características que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Olha só a vantagem de trazer um imigrante, né, principalmente os europeus, mas se para cá os japoneses também, entre outros. Ó, mão de obra qualificada. Lá na Europa o barco já estava andando há muito tempo, velho. Lá tinha industrialização, ó, faz tempo, meu filho. A Revolução Industrial surgiu lá. Aqui não, ainda estava se arrastando, mas essa galera tinha mão de obra qualificada, né? O aumento populacional. Esse aumento populacional é fazer com que os casebres, né, os cortiços, eles viviam lotados de europeus, porque essas pessoas não tinham ainda estabilidade aqui, então eles iam para essas moradas, né? E nós temos aqui a influência europeia no campo de mobilização social, né? Campo de mobilizações sociais. Como assim, professor? Esse europeu, galera, esses europeus eram educados. Deixa eu só colocar aqui. O que seria educado, professor? Ele dava bom dia, boa tarde, boa noite? Não, pessoal, não é isso não. Eles eram educados, eles iam para a escola, eles sabiam eles tinham vários saberes que faziam com que eles pensassem, né? Ou seja, uma pessoa que é educada, ela vai à escola, ela estuda, ela é uma pessoa que não é fácil de ser manobrada, não é uma pessoa fácil de ser enganada, por exemplo, né? Então, esses europeus, eles tinham ideias, concepções sociais, concepções políticas que faziam com que eles pensassem diferentes, a começar pela Europa, né? Porque lá era muito desenvolvido, porque os caras, todo mundo, a maioria das pessoas, né, tinham esses conhecimentos. Aí o que acontece? Aqui eles pensavam assim, poxa, eu venho para cá para ganhar a vida, e aqui a pessoa quer que eu trabalhe forçado, isso aí está errado. Muitos desses europeus, eles tinham condição de vida, uma condição financeira melhor, né? Não eram tão ricos, mas é aquela coisa, eles não iam sair de lá também lisos para vir para cá liso. Eles não eram nem beijo, pessoal, né? Então, alguns traziam um dinheirinho a mais. Eles montavam pequenas lojas ali e iam fazendo parte desse comércio também, né? E aí eles iam também influenciando, ó, não é assim, aqui está errado, vocês trabalham demais. Aqui tem gente que trabalha forçado, então essas ideias iam mexendo com a cabeça das pessoas e elas iam sofrendo essas influências, até que também a galera, poxa, esses caras estão certos, viu? Os caras estão certos, vamos fazer uma greve, né, e tal, etc. E assim sucessivamente, né? Não só greves, mas influenciavam em outros campos também, não só nessa parte de trabalho. Bom, pessoal, nós vamos já continuar a nossa aulinha. Não dorme, fica aí, tá bom?